bem-vindos a mais um Bunka Pop. Eu sou a Lu Imura. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos. Quem nunca imitou aquele personagem de anime? Mesmo, ou melhor. Favorito hobby de todos os Nossa, sim, com certeza. A gente fica ali, refazendo as frases, falando palavras e coisas e tal. Ou até melhor, não sonhando dublar um personagem ali da sua obra favorita. Hoje, como vocês podem perceber, nós estamos com presença ilustre, temos convidados, meu Deus do céu, aconteceu! Exatamente! E a gente vai falar dos otakus que viraram dubladores. É verdade, né? Agora que você se ligou disso. Eu nunca parei pra pensar nisso. Olha! Você nunca se enquadrou nesse Eu meio? nunca me chamei de otaku, mas eu sempre fui um otaku. Bunka Pop! Mas o público já conhece vocês como algumas vozes, mas hoje vamos falar mais sobre vocês. Quem são vocês? Se apresentem pra gente. E aí, galera, beleza? Eu sou o Glauco Marques. Glauco Marques. Eu sou o Francisco Júnior. Francisco Júnior. E eu sou Adrian Tatini. Adrian Tatini. Cara, a gente ouve isso há quase 2 anos e enjoa. Porque é maravilhoso todas as vezes. Todo mundo faz, Tem assim. história por trás disso, não sei se do porquê que é desse jeito. Por que é desse jeito, Cor? Cara, é uma coisa que tem um desenho chamado Super 11, que é de futebol. Eu assisti esse desenho, não é um desenho que eu gosto muito, mas eu até parei de assistir por conta disso. Os bonequinhos lá, eles dão uns golpes e chutam a bola e falam, chute do dragão. Eu faço. Vai lá, faz aí. Tá lá jogando, aí o cara tá lá com a bola, ele vai, só que dele, chute do dragão! Aí aparece o kanji assim embaixo, assim, ó. Só que o personagem já falou o golpe que tá no cantinho embaixo. Aí vem a voz e fala, Chute do dragão. nossa, cara, eu queria morrer. Deslize mortal. Aí, quando eu fui lá pro Japão, lá com o Glauco, aí tinha várias coisas lá em japonês. Restaurante, compre aqui seu lamen. Cuidado com o urso. Na montanha de Nagano lá tinha umas placas, já tinha áreas com urso assim e tal. Meu, esse aqui não podia ver uma placa. A gente tava começando a ideia do nosso canal e tudo. E aí, toda hora, os caras ficavam olhando, porque esse vozeirão ali no meio equalizando tudo, né? Nossa, eu imagino os japoneses, né? Tipo, todo mundo lá é assim, todo mundo muito quieto, muito comedido. De repente, um vozeirão, assim, anunciando algo numa língua estranha. Deve ter sido engraçado pra ele. Nossa, teve várias situações engraçadas lá. Muitas, assim. Aquela loja lá, o Don Quixote. Eu ia desde 2015 pra lá, pra treinar e tudo. E o pessoal já ficava me olhando, porque os japoneses têm uma estatura bem menor que a do brasileiro. Então, quando fomos nós dois, e depois abri a boca, esse vozeirão aí Tiraram também. foto com vocês? Porque geralmente quando eles estrangeram muito alto... Só teve aquele cara lá que fez igual o Luffy, mano. Suge! Não chegaram a tirar foto, mas tem essa história engraçada. Tem essa loja que o Francisco falou, Don Quixote, são departamentos, né? Aí a gente subiu a departamento de cima de perfume, isso, que aí tinha os equipamentos de musculação. Nessa época o Francisco treinava muito forte musculação, ele continua forte. Mas ele começou a falar, que legal, um negócio mais prático, tá? Não sei o que. Começou, deixa eu ver se é bom isso aqui. Começou a fazer, aí o cara tava com a namorada dele ali. Aí o cara... Olha ali. Para, vamos embora. Falou pra fazer tal coisa, eu falei, Francisco, ele falou pra você fazer tal coisa aqui. Aí ele falou pra, levantar o peso aqui, assim, o Francisco Fiz aí, passei pra ele, suge! Era igual no anime. Aí você vê as pessoas no Japão, você fala, cara, é a vida real. O que tem no anime, assim, cotidiano, cara, tem as meninas que andam com o pezinho torto, cara. É moda isso lá, tem aviso no metrô pras meninas que andam assim, tomar cuidado pra não tropeçar. Puxando esse assunto, conta pra mim, como vocês descobriram os animes, assim? Como que os animes entraram na vida de vocês? Ah, eu não sei vocês, acho que como a maioria, TV Manchete, né? É a formadora dessa geração aí. Não sei, o Adrian é um pouquinho mais novo que eu e o Francisco, mas a gente é formado com Tokusatsu, que são os heróis, os grupos coloridos, os Metal Heroes e tal. Apresentou o canal pra gente, a Manchete, e depois de um tempo veio Cavaleiros do Zodíaco. Eu era tão louca em Cavaleiros do Zodíaco que eu sei hoje a programação de quando passava Cavaleiros do Zodíaco. E quem passava? Essa fase já era Cavaleiros do Zodíaco com lançados discos também, tudo que a gente via naquele tempo que a abertura era os Guardiões do Universo. Eu adorava essa música. Os guardiões do universo hão de vencer o mal. CD da Larissa Tassi, não era? Isso veio depois. Eu lembro até da sequência. Era Cavaleiros do Zodíaco, depois veio Shurato. Shurato tem uma das aberturas mais incríveis em português. É absurda, é maravilhosa.
quando a gente dublou o Rei Leão, eles fizeram um evento de promoção. Foi o fantástico entrevistar quem fez o Simba e a Nala e tal. E a mãe do Simba, ela que cantou a abertura. Então eu conheci ali, a Graça Cunha conhecia ali. E aí eu me senti uma criança, porque eu falei, canta um trechinho pra mim. Chute, quero ver vencer, que bom chute, o amor. É uma coisa que o Francisco presenciou isso. Teve várias pessoas que viram. Eu coloquei um mantra do Churato dentro de um personagem que eu fiz. Foi fazendo o Constantine, ele faz as rezas dele em latim. Aí eu tirava de ouvido pra uma sonoridade próxima, né? O Francisco estava me dirigindo nesse dia, porque era um trampo do Rio de Janeiro, que eles mandaram pra São Paulo, porque o Constantine apareceu lá. Aí eu não consegui entender. Eu falei, cara, tá muito de fundo, eu não consigo. Mano, manda um Naumak Samandá Bodanan Abilá um Kensowaka. E aí foi, e várias pessoas identificaram, o Glauco é fã de Churato, que legal. E falando aqui em ser fã, qual é o anime favorito de vocês, assim? Ai, essa é fácil. Olha, cara, se a gente for falar do anime favorito, é uma coisa meio óbvia, né? Vocês querem começar pelo segundo? Porque pra mim, assim, One Piece tá ali, ó, lá em cima, estourado ali, ó, lá na lua. Aí depois vem os outros. Se a gente já vai entrar no tema One Piece, eu quero usar uma coisa especial aqui, porque... Ele vem com os aparatos dele. Ah, não, pra mim, mano, tem que estar de cabelinho e chapeuzinho de Usopp pra falar desse tipo de coisa. É Pra o mim, Sater não... dele. Aê, pronto. O One Piece é um unânime aqui ou não? Calma. Sim, sim. Sim. Então, eu tenho algumas colocações, por isso que eu falei. Não tem, não. Não, pra mim é o melhor, mas é que existem coisas que impactaram na vida, assim. E o Yu Hakusho, pra mim, é uma coisa muito nostálgica, por exemplo. A gente trabalha com One Piece hoje em dia. A inspiração pra dublagem ter estourado, como estourou, foi o Yu Hakusho. Claro, eu aparei algumas coisas que eu não concordo. Tinha coisas que eu, por exemplo, percebi no meu filho assistindo o Yu Hakusho. Eu tenho os DVDs lá que foram lançados, que aí tem brincadeiras que marcaram época e que só quem viveu aquela época vai entender. Por exemplo, o Yusuke, quando dá um soco na máquina pra medir a força, pra ser sucessor da Genkai, ele fala, tô mais forte que o Popó. Aí meu moleque, quem que é Popó, papai? Mas aquilo foi uma inspiração danada, porque, deixando as piadas de lado, assim, é a linguagem do brasileiro. A gente tava falando de Chaves, é uma coisa que a gente compara muito. O Francisco até tem a história da esposa dele. O Chaves é bom pra gente porque fala a nossa língua do dia a dia. Tá próximo da gente, é uma coisa que entra mesmo na nossa casa. Por isso que eu falei, Yu Hakusho entrava na minha vida. Então o que você quer dizer é que o Yu Hakusho é o segundo? Não, o Yu Hakusho foi o que mais marcou a minha vida, porque veio na minha infância, pra vida adolescente, e o One Piece, pra mim, analisando tudo, é o melhor anime de todos os tempos da última semana. No caso, pra mim, é os Cavaleiros, cara. Cavaleiros hoje em dia eu acho uma porcaria. Não, primeiro, tá? Calma, não é o primeiro. O primeiro é One Piece. Mas o Cavaleiros fez com que eu estivesse aqui, né? A minha formação e tal, como ator e tal. E decidir trabalhar com dublagem veio por conta de Cavaleiros. Isso também tem a ver. Eu amava Cavaleiros do Zodíaco. É o que inspirou o trabalho, exatamente. Falando de trabalho. Tudo em casa, tem todos os bonecos. Todos. Tem cara que mora no Japão que não achou ainda as peças. Ele tem todos, originais da época daquele comercial que você queria matar o moleque que tava rodeado de bonecos lá. Não tira nem da caixa. Mas a gente falou assim, beleza, otaku e tal, e a gente já descobriu que Cavaleiros do Zodíaco é uma coisa que tu já trouxe, né, um pedacinho de vocês pra dentro dessa vida. Como é que a dublagem surgiu na vida de vocês? Opa, olha, ele quer correr. Não posso falar, cara. Tudo começou por conta de Cavaleiros, né? E ele foi muito definitivo pra eu escolher isso pra minha vida, porque eu sempre imaginava como que seria o dublador do Seiya indo comprar pão. Eu imaginava assim, um cara falando, me vê um pão! Não, eu quero um pão. E aí o cara tinha a voz, eu viajava nisso, do cara chegar e falar assim, peraí, eu conheço sua voz. A sua voz não é a voz do Seiya? Ele sou eu. Eu falo, cara, eu quero que isso aconteça comigo. Da pessoa chegar e falar assim pra mim, tipo, porra, tu não é a voz do fulano? Eu falei, sou. Então isso foi uma coisa que foi definitiva. Eu falei, cara, eu quero ter essa voz marcante em alguma coisa. Em anime, em filme e tal. Corri atrás, né? Fiz teatro, fiz televisão, fiz centenas de peças. E aí trabalhei, eu ia ser sargento de carreira. Gente, o negócio escalou rápido e diferente, né? Eu fiz muita coisa na minha vida, muita coisa. Trabalhei no banco. Sabe aquele cara que fica no banco, posso te ajudar? Já fui um posso te ajudar. Nossa, eu ia ficar com medo, cara. Se um cara desse tamanho, posso te ajudar? Não, tá tudo ótimo. Mas e vocês? Posso contar a história com o Chopper no colo? Não sei direito por onde começou. Eu sei que eu cresci numa localidade
locadora. Desde os meus 4 anos, minha mãe tinha uma locadora, então minha vida, como eu não sabia ler ainda, eu ficava o dia inteiro vendo filme dublado. Então talvez ali já tenha sido plantada uma primeira sementinha. Aí depois veio essa geração Manchete, onde eu fiquei vacinado pelos animes e, tipo, tudo na minha vida começou a virar anime, eu só pensava em anime. Aí depois eu fui pra escola e conheci amigos que partilhavam dos mesmos gostos, então, tipo, a gente ficava só falando de anime, a gente imitava todos os personagens. Eu tinha um amigo, inclusive, que ele imitava muito bem tudo. Eu tinha uma inveja. Mas eu não te conhecia nessa época. Não era você, e você imita todo mundo mal, principalmente eu. A pior imitação que você tem é a minha. Por favor, não faz isso, a gente tá no canal dos outros hoje. Não começa. Não vou fazer mais isso, não vou, prometo. Eu tinha um amigo que ele imitava muito bem tudo, e eu tinha uma inveja dele, eu falava, nossa, esse cara é muito legal, ele vai virar um dublador um dia, certeza. E aí eu ficava tentando imitar as imitações dele. E ficava uma droga. E ficava uma droga. Mas aí a gente foi atrás pra saber como é que era, pra dublar, e aí a gente ficou sabendo que você tinha que ser um ator profissional, que tinha que ir atrás de teatro. Eu nunca tive nenhum ator na família, meus amigos, ninguém era ator, então, tipo, não teve aquele empurrãozinho assim, vai lá fazer teatro, vai. Então, aí ficou meio de escanteio. Fui por outros caminhos também, não de sargento, mas fui fazer administração de empresa. Eu não sabia o que eu queria fazer. Na hora de escolher um curso, eu tinha acabado de maratonar American Pie, então eu só queria faculdade e festa. Eu falei, eu preciso ir pra faculdade, é isso que eu quero da vida. Daí eu fechei o olho, escolhi um curso, falei, é esse. Fui embora, comecei... Faculdade vai ser assim. Aí eu tava trabalhando, inclusive, na Folha. Fingia que trabalhava, né? Porque eu só ficava vendo vídeo de dublagem, ficava assistindo Padrinhos Mágicos, anime, One Piece. E eu via muitos vídeos do Guilherme Briggs, que eu achava ele muito da hora. Um dia, meu irmão tava dando um curso de um software que a gente utiliza no mercado, do Pro Tools, pro Wendel. Aí ele me ligou, ele falou, sabe pra quem eu tô dando aula? Eu falei, pra quem? Pro Wendel Bezerra. Eu falei, posso ir aí conhecer o cara? Dele, pode. Daí eu cheguei lá, falei, oi, Wendel, prazer, tudo bem? E aí, cara? Eu gosto muito do seu trabalho e eu queria saber quais são os caminhos. Você já é ator? Não sou. E daí ele começou a me explicar tudo, como é que era, e a princípio eu bodeei. Eu falei, pô, agora, no meio da faculdade de administração, vou parar tudo pra ir ser ator e não sei o que e tal. A princípio eu bodeei dessa ideia. Mas aí eu falei, aquilo não saía da minha cabeça. Todo dia eu ia trabalhar, eu ficava pensando naquilo, e eu falei, quer saber? Eu prefiro daqui a 10 anos saber que deu errado do que ficar pensando, e se eu tivesse tentado? Aí eu pedi as contas, falei, galera, é o seguinte, eu tô indo embora que eu quero virar dublador, todo mundo. Aí eu peguei toda a grana, investi em teatro, fiz teatro, e aí me apaixonei já pelo teatro, falei, nossa, isso aqui é legal pra caramba. E aí depois eu fiz o curso do Wendel, não tive nem dúvida, fui lá fazer o curso dele e depois rolou. E você, Glauco, como é que chegou a dublagem na sua vida? Foi mais ou menos isso. Eu tinha uma coisa que, assim, a gente tá relacionando só os animes e coisas japonesas aqui, mas eu gostava muito das coisas da TV Cultura. Então, desde de pivete, no banho eu ficava conversando comigo mesmo, fazendo o irmão, fazendo ele apanhando, fazendo não sei o quê. E a mãe dele, meu Deus, meu filho. Mas teve um estopim muito grande na época que saiu Cavaleiros, lançou também a revistinha Herói. E eu tinha todos os volumes. E aquilo começou a mostrar bastidores da dublagem de Cavaleiros. Isso ajudou, cara. Gilberto Baroli abriu as portas da Gota Mágica pra fãs assistirem um pouquinho, né? E eu achava aquilo alucinante e tal. E eu falava pra minha mãe, eu quero fazer isso. E eu ficava nessa da mãe falar pro filho, tá bom, quando pintar a oportunidade a gente vê. Na volta a gente compra. Aí quando veio a internet eu já achei os primeiros cursos. Aí o que atrapalhou? Não atrapalhou, mas deu uma brecada por causa disso. Você acaba a escola, aí vem pais o tempo todo. Os pais querem que os filhos tenham aquilo que eles não tiveram. Tem que fazer uma faculdade, que é mais ou menos não sei se o Adrian passou por isso e já entrou direto. Analisa o que você vai bem pra poder fazer a tua faculdade. Eu ia bem em matemática. Aí vai lá, se mete a fazer um curso de exatas. Eu sou formado em ciências da computação. E isso freou, porque pra estudar um curso de louco desses, você não tem fim de semana. Nossa, você apanha do celular toda hora, cara. Como é que você fez ciência da computação? Já tem 11 anos que eu parei de mexer com isso, né, animal? Quando acabou, aí eu fui atrás mesmo. Falei, não, eu quero fazer isso. Tinha os cursos disponíveis na internet, eu fui avaliando e fui atrás do teatro pra ser dublador. Eu não minto isso. Eu odiava teatro. Em cena, eu me sentia mal, porque eu sempre fui muito grande. A movimentação em palco era horrível. A minha expressão era muito mais pela voz do que pelo corpo. Mas ficava uma coisa meio incompleta. Mas eu tava lá cumprindo tabela pra conseguir meu registro. Eu treinava igual um louco, assim. Eu falava, é igual o cara que quer ser fisiculturista e tem que treinar não sei quantas horas por dia. No mínimo, eu treinava 2, 3 horas por dia. Vocês falaram de toda a trajetória de vocês, mas teve algum momento na carreira de vocês que vocês conseguiram um papel em algum anime ou de algum ator, alguma coisa assim que vocês ficaram, meu Deus, é um meu momento, assim. Vamos cair no mesmo lugar aqui. Tirando One Piece, vai, tirando One Piece. Então, eu tenho uma experiência fora de One Piece, que é super breve. Em 2014, quando eu vim pra São Paulo, um dos primeiros animes, assim, que eu fiz de nome, que foi um puta de um personagem, foi o Green Joe do Bleach. Foi uma parada, assim, surreal. Eu falei, caraca, eu vou fazer o Green Joe. Green Joe? E aí?
Parece que estão se divertindo às custas de alguém. Conheci o Francisco nessa época, a gente não podia nem se olhar. A gente nem se falava, a gente nem... Falei, quem é esse cara? Cheio de marra. Eu sempre fui muito quieto. O Francisco, ele... Carioca, sempre mais comunicativo, um cara mais de calor humano e tal. E eu sempre fui muito tímido. E a minha timidez me faz franzir a testa, então parece que eu sou bravo. E eu ficava sentadinho lá, era a época que eu já tava gravando meu primeiro personagem de anime e tal. Acho que não tinha um ano. Mais ou menos nessa época que ele começou a gravar o Grim Joe. Foi o meu primeiro personagem, foi o Yamato do Naruto Shippuden. A gente não podia se ver assim, porque a gente ficava... Eu falava, bom dia. Não, eu falava bom dia, não vendo? Eu falava, falei bom dia. Eu abaixava a cabeça e ficava olhando o celular. Assim. Mas teve um dia que a gente parou, conversou de Tokusatsu e já era, acabou. Melhores amigos de infância. Deram um selinho, igual o Naruto e o Sasuke. Eu lembro que foi próximo de terminar o ano isso, e aí a gente ficava trocando mensagem, de não sei o que, Natal, família dando bronca, você não sai desse celular, trocando ideia de coisas que a gente gosta com esse aqui. Com o Adrian, a gente se conheceu em estúdio, a gente fez curso no mesmo lugar, mas a gente se conheceu em estúdio, foi na Clone, Adrian. Foi na Clone. A antiga Unidub. Eu vi só ele assistindo e tal. O Adrian foi o último discípulo mesmo da grande dubladora Nair Silva. E ela ensinava novatos mesmo, ela gostava de ensinar. E nessa época ela já não estava mais ensinando, mas o Adrian foi muito insistente. Eu já fui indicado por uma pessoa que eu estava trabalhando, que era colega de trabalho dela na época antiga. E eu cheguei lá, o Adrian estava estagiando e gravando algumas coisinhas já experimental. E aí a gente começou a ficar muito amigo. A gente foi indo do estúdio pra falir os restaurantes, assim. Nossa, cara, tinha medo de você comendo. A gente ia no restaurante japonês lá. Beleza que você é grande, mas não é humano aquilo. Os atendentes ficavam assustados de tantos pratos que ele serviu. Ele parecia o Goku, assim, sabe? Ele matava um, botava do lado, o cara trazia outro. Isso tá uma delícia! E você, Adrian? Eu tive vários momentos marcantes, assim, de explodir a mente, sabe? Você mencionou do Naruto aí. Cara, o primeiro dia que eu fui gravar Naruto, eu era novato ainda. Mas eu lembro da emoção de eu indo. Eu tava na Marshmallow e aí eu fui dirigindo até a Lapa. Tava aqui perto do aeroporto e fui até a Lapa. Fui o caminho inteiro. Eu tava assim, ó. Eu fui correndo, eu estacionei o carro, eu fui correndo assim pro estúdio. Cara, eu cheguei com o olho assim, ó. Estralado, fritadaço. Porque acaba não respondendo a pergunta de vocês. O primeiro personagem meu foi em Cavaleiros do Zodíaco Ômega. Foi o Johan de Corvo, um Cavaleiro de Prata. Mas como ele dura 3 episódios, isso não marcou tanto pra carregar assim e falar, nossa, e eu acabo até esquecendo às vezes. Mas eu falei do primeiro fixo mesmo, foi o Yamato. Mas o primeiro personagem foi o Johan. Eu falei porque eu sei que o Adrian também fez. Quando eu dublei Cavaleiros também foi uma emoção braba. Que isso, aquilo que eu assisti e amei a minha infância inteira. Minhas toalhinhas de meus aniversários era tudo de Cavaleiros, era tudo, cara. Eu tenho ainda as toalhinhas de mesa, uns pratinhos, tudo. Tu ainda tem? Tenho, eu guardei de cara. recordação, relíquia. E aí ter dublado Cavaleiros foi insano. A emoção de estar ali fazendo aquilo, eu falo, sabe, tipo, cheguei aqui. Tinha essa também, eu estava sendo dirigido pelo próprio Seiya, meu Deus, o que tá acontecendo? Será que eu morri? Isso é uma ilusão pós-morte? Eu tô no paraíso? Eu contei esses dias, eu não lembro se foi pro Adrian, se foi pro Francisco. Eu lembro da situação de ligação do estúdio. A fama do estúdio é Cavaleiros do Zodíaco, né? Do estúdio do Brasil. Eu tinha o telefone dos estúdios já registrado. Achei legal, vou trabalhar do Brasil, alguém vai agendar comigo. Aí a menina pega e fala assim, a gente quer agendar um teste. Começou um teste, né? Quer um teste com você pra um projeto secreto. Projeto secreto do Brasil naquela época. Vamos falar aqui, como é que é seu nome? Eu já comecei a trocar ideia com a menina já. Sei lá, era Fernanda talvez, não lembro. Então vem cá, Fernanda, você não vai fazer isso comigo. Eu quero muito fazer o teste, mas você vai falar pra mim o que é, né? Não me coloca nessa situação, isso aqui não fala, não tem problema. Quem sabe até não vou melhor preparado. Ia ser DZ. Pra quando você quer? Ela falou, tal dia, tal horário. Eu falei, tá bom, marcado. Eu lembro que tinha coisa marcada no horário, eu liguei pro outro estúdio, eu nem lembrei que eu podia negociar o horário. Eu liguei pro outro estúdio e falei, eu posso fazer em tal horário, isso aqui, sorte podia. Fui lá fazer. Eu lembro da minha chegada lá, minha espera. Tinha outras pessoas na mesma levada da gente de época, que tinha muita gente começando a se destacar na dublagem. Uns iam pra fazer já personagens pequenos e tudo, só que eu ia pra fazer o teste. E aí acabou não rolando o teste, mas aí o Hermes já acompanhava as coisas que eu fazia. Eu sempre foi muito gentil comigo, me encontrava, a gente almoçava em estúdios que a gente se encontrava. E ele falava, eu gosto do seu trabalho, Glauquinho, tá indo muito bem e tal. Não esqueci não passou no teste lá, mas vai fazer Cavaleiros. E aí foi aí que me escalou direto nesse personagem, acabei fazendo Cavaleiros assim. Olha, essa imitação é boa. Essa é boa, né? Essa é boa. Ok, vocês fizeram personagens icônicos, mas aqui o que vocês têm em comum, vocês estão em One Piece. E a pergunta que é, primeiro eu gostaria que vocês falassem os personagens, o personagem que vocês fazem em One Piece, e se vocês conheciam One Piece antes de dublar a obra. E aí quando chegou, assim, porque já tivemos a primeira dublagem de One Piece, né? Eu vou fazer uma pergunta em cima de outra pergunta, porque eu sou dessas. Já tivemos a primeira versão da dublagem. E aí veio a direção dessa dublagem, né? Como que isso chegou também
E quando chegou, como que você se sentiu? Porque se fosse eu ia ficar assim... 5 dias, eu ia ficar rindo sem parar. Até realizar o que tava acontecendo. No One Piece eu faço o Zoro. Eu sou o Capitão Usopp. Eu faço Crocodile. Eu vou ser sincero, eu tentei assistir One Piece 4 vezes. Isso, eu comecei a assistir e parei no episódio 30, mas isso lá pra 2007, mais ou menos, quando começou a ter esses compartilhamentos de internet, de séries e tal. Eu costumo falar que tem que ter um pouquinho de paciência no começo de One Piece, porque ele tá reunindo o bando. E eu não tive essa paciência inicial, eu achei meio bobinho, porque aparece o personagem mais bobo a princípio, que hoje é o que eu mais amo, que é o Usopp. Parece uma coisa totalmente aloprada apenas, e eu desisti. Depois eu fui retomar. Eu ganhei um DVD com 120 primeiros episódios. Fui retomar. Era a fase que eu tava na faculdade. Aí eu tava empolgado, cheguei até o 40, aí tinha que parar pra estudar pra prova. Aí eu já não lembrava mais. Puta, vou voltar a assistir de novo pra lembrar. Fui de novo, fui um pouquinho além, parei de novo. Aí eu falei, vai se lascar, não vou mais não. Aí depois, quando a gente foi viajar, esse aqui só falava de One Piece, ele tava se atualizando, acho que já tinha um ano que ele já tava com One Piece já, e comprando boneco, tá? O Francisco é colecionador e já influenciado pelo Adrian e a irmã dele, falou, cara, assiste, você não vai se arrepender e não sei o quê. E a gente lá no Japão, eu conseguindo coisas de relíquia, assim, por exemplo, consegui uma versão que eles fizeram curta de Rurouni Kenshin, da fase do Shishio, e ele falou, não, One Piece, não sei o quê, ele falando. Aí eu comecei a retomar doses muito preguiçosas. E nisso eu já tava um pouquinho à frente, episódio 60 e tal. Aí, mas muito devagar. Quando apareceu a notícia de que caiu na minha mão, foi um ano depois. E aí eu lembrava disso, porque eu sabia que tinha dublado, conversei com os dois, assim, eu falei, a gente tá com o projeto na mão, assim, você conhece o One Piece? Eu falei, conheço. O que vai rolar? Porque assim, a princípio eu achava que ia continuar da onde parou. O cliente sabe que não fez sucesso na época por causa de algumas censuras. Falei, então, mas e o elenco? O cliente quer ouvir os dubladores antigos dos 5 principais apenas, porque é onde começa a série, e opções de vozes pra esses 5 também, porque a intenção é renovar. Então ele quer ver como é que estão essas vozes 13, 14 anos depois, e opções de vozes mais próximas do japonês, porque eles não gravavam em cima do japonês, gravavam em cima do inglês. O Sandy tinha uma voz assim no inglês, uma coisa mais assim, esquisito, não dava muita referência pra quem tava fazendo. Eu montei o elenco de testes. Foram 5 principais e acho que o Shanks. Então o Wendell e o Silvio Giraldi retomaram os papéis. Tinha o elenco de opções de vozes, ao qual eu e o Adrian não fazíamos parte disso. Demorou muito o processo de aprovação de testes, porque foi feita a primeira bateria com as escolhas de opções e os antigos. Demorou 40 dias pra ter resposta, um mês assim pra ter resposta, por causa das transições. América do Norte, Japão, América do Norte e depois Brasil. E aí veio, na primeira, só o Silvio foi aprovado, no Shanks, e quem não foi reprovado dos antigos foi o Wendell, mas pediram pra refazer. O Usopp, eles pediram uma nova opção de voz, reprovaram os 2. O Luffy pediram pra Carol refazer o teste, mas já não queriam a primeira opção, que era o Wagner Fagundes. O Zoro funcionou assim, era o Marcelo Campos que fazia. Ele refina os trabalhos dele hoje em dia, ele trabalha muito com publicidade, então ele cuida da voz dele. Pra fazer o Zoro, ele sempre falou, eu falei pra o Marcelo, vai ter teste do quê? O Zoro? Zoro? Não é pra mim. Não, mas faz o teste. Eu falei, putz, quantos episódios já tá? Eu falei, 900. Eu falei, eu vou gravar 900 episódios. Pô, mas faz, Marcelo, só pra cumprir tabela, eu coloco alguém bom pra pegar. Tá bom, Glauco, eu gosto muito de você e vou fazer. E aí, no dia que foi o teste pra ele fazer do Zoro, ele bateu na porta do meu estúdio, ele tava dirigindo um projeto no estúdio do lado, ele falou, gosto muito de você, mas não vou fazer. Eu tive que indicar uma outra voz, além da opção, uma outra voz. Aí, quando bateu no cliente, ele falou, nenhuma dessas 2 vozes condizem com o original. Eu falei, você quer indicar alguém? Eu falei, não, você tem alguém em mente? Eu falei, posso fazer? E aí, eu fiz. Até o Francisco falou, cara, você tem um drive legal pra fazer e tal. Até tinha levantado a hipótese de o Francisco fazer. Só que o Francisco, ele tem uma voz que o mercado que é muito carente. Além de ele ter o talento dele e aliar isso à voz, é uma coisa que falta demais, porque o One Piece tem os caras mais pesados em termos de vozes dos animes. Tem muito vilão pesado e forte. Se eu uso o Francisco num personagem mais mirrado, que o Zoro era bem mirradinho no começo, era bem fraquinho, o Francisco poderia ser Crocodile, do Flamingo, Kaido, o Katakuri, pode ser quem quiser, porque é tudo voz pesada. Mas teve teste pro Crocodile também, e aí foi isso. A Carol pediram pra ela refazer o teste. Ela tava muito ansiosa, não conseguiu imprimir o que eu esperava. Como que surgiu a ideia de pôr a Carol no Luffy, por exemplo? Um ano antes ela tava gravando o Doraemon, ela é o Doraemon. E eu tava assistindo porque eu amo o Doraemon também. E aí o Francisco entrou no estúdio, acho que pra cumprimentar a diretora e tal, eu tinha esquecido alguma coisa, e ele falou, cara, tu sabe quanto eu amo One Piece, né? Era um ano antes disso tudo acontecer. Eu não vejo outra pessoa pra fazer o Luffy senão a Carol. Eu falei, cara, é verdade, né? Se ela deixar um tonzinho mais maduro, é o Luffy falando. E foi esse primeiro despertar aí, esse comentário do Francisco. E beleza,
beleza, ficou guardado. Mas quando veio, eu falei, eu lembro do que você falou. E tem razão. Só que ela ficou nervosa. Aí veio o lance do Usopp. Eu não tinha a lembrança do Adrian na minha cabeça como um fanzaço de One Piece. Era meu amigo porque eu não conversava de One Piece com ele. É verdade, a gente conversava de todas as coisas, mas não de One Piece. Eu falava, você só não dava atenção devida. Só que o padrão de voz dele era muito próximo dos caras que fizeram o teste também, que eu achava que eram ideais pro papel. Só que com um plus de que ele conhece muito de tudo do One Piece. Ele bateu o olho no texto, ele já sabia a cena porque já assistiu milhares de vezes. É o cara que mais já assistiu várias vezes todas as sagas. Ele viu uma vez a cena com o texto ali, deixou o texto de lado, grava. Aí ele gravou. Eu falei, mano, o cara pra não aprovar isso tem que ser muito imbecil, muito escroto, assim. E beleza, ele fez. E aí teve a resposta disso tudo. Ele aprovado, quase morreu, quando eu contei pra ele. E nisso eu ficava ligando pra ele pra perguntar de outras coisas, ele me xingava porque eu não falava do resultado. Demorou mais outro mês. Foi uma tortura. Esse cara, ele me trollou de todas as maneiras possíveis. Eu tava ansiosaço, eu tava tremendo de ansiedade, eu tava em agonia, eu tava sei lá o quê. E aí ele me ligava e eu falava, é agora, Galco, vai, fala que eu passei. Fala que eu passei dele. É Barry ou Betty que fala? Não sei, dane-se. Não quero saber! Nossa, ele fez todo tipo de tortura, cara. Ele me ligava toda vez pra falar nada. Eles pediram pra eu refazer o do Zoro, porque a cena que tinha do Zoro tava muito blasé. Era o Zoro no botequinho lá com o Luffy, onde o Luffy mostra a canoinha dele, que seria o barco. Nesse tempo, antes de eu fazer da última vez, fala, não queremos mais essa opção no caso da Carol. Aí até comentei com ele, pô, cara, e agora? Mas eu falei com o estúdio, eu falei, pede pros caras levar em consideração isso. Era uma cena que também não favorecia muito ela. Eu separei uma cena dramática, assim, do Luffy e chamei ela de novo pra fazer. Eu fui sincero com ela. Falei, Carol, é o seguinte, o cliente quer ouvir outra opção, já descartou. Mas eu quero enviar uma cena dramática. Ela, tá bom. Já tava no drama já pra gravar a cena. E era a cena do Luffy quando o Arlong conta as coisas do que a Nami passou e do que ela representava pra ele, o quanto ela humilhou. E é a fúria total do Luffy, que ele sobe o pé lá em cima pra dar na cabeça do Arlong. Ela rasgou a voz no golpe, com as inflexões dramáticas lá. Na hora que deu o golpe, rasgou. Foi a mesma coisa que esse. Eu falei, cara, é só assistir esse vídeo, é só assistir esse teste. Eles queriam uma proximidade com o original. Pra ter proximidade do original na voz do Luffy, tem que ser mulher. Ela fez, e aí todo mundo já refez o teste. E aí veio a lista dos aprovados, tudo bonitinho. Ela ficou super feliz, emocionada. Esse aqui, ele morava numa casa com outros amigos. O pessoal achou que ele tava infartando porque ele largou o celular, eu escutava ele gritando de longe. Eu sou o Usopp, eu sou o Usopp. Eu escutando, eu falei, Adrian, acho que um amigo dele pegou e falou, cara, ele tá aqui gritando aqui, feliz, calma aí, não sei o quê. E ficou lá gritando, eu desliguei o telefone, depois ele me ligou de novo. Eu dei umas 60 voltas em volta da minha casa, assim, brotou uma energia, assim, de dentro pra fora, que fez assim, e eu precisava gastar. Eu não conseguia, então, tipo, eu tive que ficar uns 15 minutos correndo em volta da minha casa, correndo e gritando, até... E também tem outro ponto interessante. Quando foi avançando um pouco na série, o cliente falou, quero uma opção pra Nico Robin e o Chopper, e não quero nenhum teste com quem já fez. Uma opção diferente mesmo foi a Agatha pro Chopper e a Samira fez o teste pra Robin e as duas foram aprovadas. E o Crocodile entrou onde também depois? Entrou na semana seguinte desses testes das meninas. Eu já sabia da paixão do Francisco, a gente trocava uma ideia. Olhando aqui, eu vou precisar de força máxima nesse início aqui e ele já era apaixonado pelo personagem, só que a gente conversou muito, né? Porque não é um cara no padrão de voz que o Francisco faz os monstros, assim. Que o Crocodile é o quê? Ele é aquele galã cansado. E o Francisco frisava também muito na risada. A risada a gente trabalhou muito. Dá pra sentir o carinho que vocês têm pela obra, pelo carinho que saiu o trabalho, sabe? É o que eu falei pra vocês. Hoje eu empurro o One Piece nas pessoas que não se sentem próximas ao One Piece pela dublado. Eu falo, beleza, você não gosta de One Piece. Ok, bom pra você. Assiste o dublado. Agora que temos Alabasta, passa Alabasta. E aí, eu tenho uma confissão pra fazer. Eu assisti dublado. Eu sabia. Porque tem uma discussão aqui, porque eu não assisti One Piece todo, porque justamente por causa da quantidade de episódios. Sim. Deixa eu ver o braço. Tem mais espaço ainda. Tem. Ainda tem bastante coisa pra subir. O que vai subir? Vai guardar. E aí eu falei pra ela, falei assim, eu vou assistir mais um dia, calma. Porque todo mundo falou, você não gosta de One Piece? Eu falei assim, gente, nunca falei que eu não gosto. Eu falei que muitos episódios eu não consigo assistir todos. E aí, enfim. Aí eu falei, vou dar uma chance
dublado, porque o dublado eu vi alguns vídeos na internet, dei uma chance, fiquei apaixonada, assisti tudo. Aí agora tô esperando os próximos episódios dublados. Posso te agradecê-lo pessoalmente aqui, porque assim, eu tenho profunda admiração a pessoas que espalham a palavra de Oda, que catequizam pessoas pra One Piece. Eu sempre peço pra todo mundo fazer isso. Se você convencer 2 amiguinhos a ver One Piece, vão convencer mais 2 e o mundo vai se tornar um lugar melhor. É a teoria que eu tenho, de que se todo mundo assistisse One Piece, o mundo ia ser incrível. Aliás, eu tenho uma dica pra você que tá tentando convencer alguém e o amigo vem... Pô, 1000 episódios, cara? Como é que eu vou acompanhar 1000? Você tá ficando louco. Então, imagina que a tua vida é assim. Você recebeu 5 caminhões lotados de comida e aquilo vai ser distribuído pro resto da sua vida. Você vai distribuir em doses pequenas em cada refeição. É assim que tem que ser o One Piece. É saboreado devagar. Ele é bem construído e tem muitas coisas que vocês aí que já sabem que o One Piece tem 1000 episódios e que vai ter mais 2000 episódios. O legal dele, é uma coisa que a gente tava discutindo aqui, é que coisas são colocadas desde o início do One Piece. Foram exploradas na obra 900 episódios pra frente. Nada é colocado no One Piece à toa. Oda não dá ponto sem nó. Vou falar uma coisa, eu não falei em nenhum outro lugar. Talvez em algum bate-papo lá no nosso canal. Que as pessoas ficam, cadê o arco de não sei o quê? Cadê não sei o quê? Eu quero continuação, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o que lá. Tem uma coisa pra falar. Os caras sabem, quem compra pra trazer sabe da grandiosidade, sabe do público que já está criado com a nossa dublagem. Eles entendem, eu falo sempre, prestem atenção nos sinais. Já tem loja famosa de roupa vendendo One Piece. Já tem chocolate vendendo One Piece. Já tem versão nova de mangá 3 em 1 da uma empresa X que vai vender One Piece. Então saibam que assim, os caras estão tendo muito cuidado. Eles pediram coisas além do que a gente tá gravando, assim, de análise de vozes e tudo mais. Então tem que ter paciência. Como é um lançamento na América, existe a dependência de um país ou outro que tá ajustando ainda e tudo mais. Aí um trabalha mais calmo que o outro acelera um pouco mais, as coisas vão acontecendo. O que eu deixo pra vocês que estão assistindo, é se tiver alguém pra cobrar nesse momento, não é com eles. Eles só emprestam as vozes. Quem vocês precisam cobrar é a distribuidora. Vai lá, bate no Twitter, olha, eu quero esse negócio, acelera esse processo, faz o trabalho dos meninos ser mais rápido. Tem que ir cobrar pra pessoa certa. Não adianta você ir lá no Glauco, no Francisco, no Adrian e falar, One Piece, piriri, pororó. Eles podem passar a mensagem, mas se você quer que a sua mensagem chegue, é lá com a Netflix, tá bom? Já vou deixar aqui. Pelo amor de Deus, adereça a sua carta pro endereço certo. E saibam que os esforços são todos vistos, viu? O dia 5 de junho lá, que, deixar o One Piece ligado, essas coisas são todas percebidas. E o que eu tenho pra falar é relaxa. E aproveitando esse momento, fazer o jabá do canal deles. Vamos apresentar o canal deles. Exato. Como é que surgiu essa ideia de falar, vamos juntar 3 otacão aqui e vamos falar de animes? Mitsubukai, tô até com a camiseta aqui, ó, galera. A ideia do canal surgiu lá no Japão, a gente saindo de uma estação de trem. A gente lembrava muito Cybercops, né, Francisco? Os prédios lá, as estações. E a gente falou, não lembro quem levantou, mas falou assim, cara, já pensou num canal? Eu falei, cara, eu quero fazer um canal de coisas que eu gosto. O Francisco falou, eu também, mas eu não quero entrar no clichêzão de ficar falando de dublagem, sabe? Eu quero falar de coisas que eu gosto, assim, que a gente tá fazendo aqui. Vamos pensar num formato, eu não sei por onde começar. Aí vem sempre aquele problema, não vamos começar porque a gente não sabe como começar. E a gente já tava sabendo de coisas envolvido com essas coisas de teste e tudo mais, e a gente já fazendo os animes que a gente gostava. Trocamos uma ideia rápida com o Adrian já comprou a nossa ideia, só que ficou ainda empacado, não, tem que começar estourando, tem que começar bem, tem que alugar um estúdio, tem que não sei o quê. E a gente foi perceber lá na frente que só precisava dar o rec no celular pra começar a ideia mesmo. E aí começou, tanto é que o nosso primeiro vídeo é contando isso que a gente tá contando agora, e era um dos mais assistidos, até a gente ter que renovar o canal, e surgiu o Mitsubukai assim. O Mitsubukai é uma brincadeira, uma jogada que eu faço com One Piece. Porque o Shichibukai são 7 guerreiros do mar, Shichi de 7. Mas Mitsu, contando em pessoa, tá errado. A contagem de objetos ou de coisas é Mitsu de 3. Então são 3 universos dos guerreiros do mar. Então Mitsubukai. Então 3 universos dos guerreiros do mar. Mas isso é muito incrível, né? Tipo, ouvir a voz de vocês nos animes, e aí ouvir a voz de vocês, tipo, no canal, tipo, mostrando o amor de vocês nas duas coisas. Isso foi outro lance do canal, assim, que a gente já foi o otaku que ia no evento e ficava, nossa, olha aqueles caras isso lá deve ter sido muito mind-blowing pra vocês, assim, tipo assim, vocês agora são os caras que a galera fica...
você é o fulano, sabe? Tipo, E a gente queria muito ter contato com essas pessoas, só que sempre foi muito difícil. Os dubladores não eram tão acessíveis na época. E esse foi um outro lance do nosso canal, sabe? A gente... Até semi-estrelas, né? Difícil acesso. E te interrompendo, desculpa, mas o primeiro dublador que eu lembro que eu trabalhei com evento durante bastante tempo, eu lembro que o primeiro dublador que foi o mais acessível e sempre se pôs muito disposto pra falar com os fãs, de ensinar pouquinhas coisas, sabe? Tipo, como é que você começou com a dublagem? Falar a mesma coisa 20 horas, foi o Briggs. Foi o primeiro, assim, que eu, beleza, entendemos que isso funciona, as pessoas querem ir atrás. E aí começou-se a. Mas é bem bacana a proximidade que vocês têm com o público. Eu acho isso muito... Sim, é isso, entendeu? Porque a gente já esteve naquele lugar. A simplicidade do Briggs, até uma coisa que vale comentar aqui, quando a gente gravou, foi a primeira coisa dublada do My Hero Academia, foi o filme Dois Heróis. Eu fiz o vilão do filme, o Wolf Run, e o Briggs fez o All Might. Ele agendou um evento no final daquele ano. Glauco, tô indo pra São Paulo, me encontra lá no evento, tá? Você entra lá comigo. Fui lascado em São Paulo, tava 9 graus e 700 pessoas dobrando a esquina pra ver a gente. Eu entrei e fiquei assistindo a apresentação dele, já tinha feito evento de anime e tal. Eu olhei aquela plateia e falei, esses caras são como eu, assim, é meu ídolo que tá ali. E ele foi generoso. Ele chegou, me chamou pro palco junto com ele. Fala dos seus personagens, a galera gosta, não sei o quê. Eu falei, mas cara, é teu momento. Não existe isso. Então ele começou a quebrar ali. A gente tava começando o nosso canal e o Briggs é a grande inspiração pra gente fazer isso com a galera. A gente tem um grupo de membros muito próximo da gente, a gente troca uma ideia, a gente tem encontro mensal com os caras e acho que é isso que a galera acha bacana, porque não se tem com outros dubladores que têm suas vidas, têm suas prioridades, assim como nós temos as nossas também. Nossa, gente, quando que vai voltar esses eventos, hein? Saudade, né? Já temos alguns apontamentos aí, viu? Vamos fazer um negócio, um cosplayzão pro evento, show. Você disse cosplay? À vontade a gente fica aqui, tipo, conversando pra caramba e já fica o convite então pra esse rolê do cosplay. E o convite pra vocês irem lá no Mitsubukai também, né? E fala pra galera onde a gente acha vocês, fala o Instagram de vocês, o canal, faz o jabai. Então, vocês podem achar a gente no YouTube, no Mitsubukai. Tem o Instagram, que é o @Mitsubukai. Tem o meu, JR Francisco Júnior. Aí temos aqui o Adrian Tatini. @Adrian Tatini lá no Instagram. Tem o TikTok também, Adrian Tatini Dublador. E acho que é isso, né? E aí o nosso querido Glauco Marques. @Glauco_Marques lá no Instagram. O Twitter também é igual. Lá vocês vão encontrar o nosso mago, grande amigo Denis também, que nossa mãe que cuida do Mitsubukai. Gente, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal deles. Conteúdos maravilhosos. E eles da gente aparecer lá. É verdade. Tem unboxing, tem entrevista com outros dubladores, tem várias coisas legais que é o que a gente gosta de ver do dia a dia, de dublagem. Cara, é sensacional. O conteúdo deles é, assim, ó, recomendadíssimo pela gente, tá bom? E vocês que estão por aí, se inscreve nesse canal também, gente. Pelo amor de Deus, eu sei que vocês passam, a gente olha esse negócio. A gente sabe que vocês passam. Quem sabe na live de 1 milhão não rola convidado? E aí, ó. Convidado na live de 1 milhão, gente, pelo amor Tá de chegando, né? Deus. Vai ser tipo semana que vem. Esperamos que sim, esperamos que sim. Live de 1 milhão, vem aqui, aí a gente faz a cartela do Bunka com a voz do Francisco. Meu Deus, você fez um... Nossa, Luciana, você teve uma epifania aqui. Que é isso? Fica aqui o convite. Você quer ser nossa cartela? Por favor, faço questão. Obrigada, é isso. Gente, com isso, beijo pra vocês. Tchau.